Nós estamos vivendo tempo de festa e de celebração. Muito particularmente no mês de setembro, nós estamos comemorando 25 anos de organização da igreja. Há 32 anos, um pequeno grupo começou a se reunir em algumas casas. Depois fomos aqui para as instalações do Mackenzie, nos reunimos em algumas salas ali, a escola bíblica, e numa das salas maiores nós fazíamos os cultos. Mais tarde, Deus nos abençoou com a entrega de um terreno aqui em Alphaville, pela consultora Albuquerque Takaoka, e o templo foi construído lá em cima. E há cerca de 7 anos, nós começamos todo um processo para operacionalização e transferência deste terreno da Igreja Presbiteriana do Brasil e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, para que pudéssemos começar esta obra aqui. É tempo de celebração, é tempo de festa. E eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus que fala de um tempo de festa, de júbilo, de celebração, de alegria diante do Senhor. Porque esse Deus é assim, Ele vai escrevendo essas histórias nas nossas vidas, na vida do seu povo, de uma maneira como nós não podemos imaginar. Tudo aquilo que Deus tem preparado, elaborado no seu coração para alcançar gente como eu e você e para nos ajudar a escrever a história. Salmo 126 é um salmo de exaltação, de gratidão, de louvor a Deus. E hoje pela manhã, quando participamos do culto, e agora à noite também o coral está cantando lá no campus Alphaville, alguém que estava ali dando testemunho de uma experiência com Deus muito significativa, vivida agora há poucos meses. Aquela irmã leu um trecho deste salmo e como exposição desta alegria. Muitas vezes eu usei esse texto exatamente para manifestar a gratidão a Deus, porque nós não tínhamos palavras para expressar, para exteriorizar toda a alegria que inunda o nosso coração num momento como este. Salmo 126 diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vocês podem ler o versículo 2? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos muito, muito alegres. Vocês podem ler? Sabe por quê? Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vocês podem ler? João Calvino, o grande reformador, dizia sobre a perspectiva do livro de Salmos. Talvez você, quando tenha tido a sua experiência de conversão, ou a pessoa que falou de Jesus para você, talvez tenha dito na sua pergunta: por onde eu começo a ler a Bíblia? E a gente diz sempre: leia o livro de Salmos, leia o Evangelho de João, que é um evangelho que traduz toda a simplicidade, mas a profundidade do Evangelho do Senhor Jesus. Mas também o livro de Salmos é um livro que eu sempre recomendo, porque ele é a expressão das nossas almas diante de Deus. Foram escritos pelos filhos de Coré, por Moisés, por Davi e outros autores, mas a verdade é que eles vão descrevendo, cada um deles, como dizia João Calvino, a anatomia de todas as partes da nossa alma. É incrível, você encontra salmos em que ele está numa alegria indizível, como neste salmo, regozijar-te diante do Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. Outros salmos você encontra o salmista destruído, ao ponto de dizer com toda a intrepidez: Senhor, aqueles que descem a cova não te louvam. Em outras palavras, o Senhor vai ou não vai me ajudar e resolver, porque eu não suporto mais, e se eu morrer, então não vou te louvar. Como se Deus precisasse do meu e do seu louvor para poder existir. Ele é Deus, a alegria é nossa, o prazer é nosso. Alegra-lhe o coração, um coração rendido, agradecido diante dele. Mas eu fico perplexo como Deus nos ama o suficiente para ouvir nos dizer: aqueles que descem a cova não te louvam.
ou dizer como as palavras que Jesus mais tarde usaria na cruz: por que o Senhor me desamparou, ó meu Deus? Por que o Senhor me desamparou? Mas, na verdade, o Salmo vai descrevendo esta anatomia da nossa própria alma. E eu diria que tudo aquilo que alguém pode vir a sentir, esteja sentindo, venha vivenciar, esteja vivenciando, pode ser expresso através do livro de Salmos. Para que nós compreendamos este salmo que nós acabamos de ler, eu diria que nós precisamos entender um pouquinho e conhecer um pouquinho o conteúdo histórico do momento que estava sendo vivido pelo povo de Deus naquele tempo, diante destas circunstâncias. O versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, do seu povo, nós ficamos como quem sonha. O que estava acontecendo para que ele dissesse isso? Para que ele enchesse a sua alma de alegria e dissesse: nós estamos como gente que está sonhando. Na verdade, aquele povo era cativo, como daquelas conquistas de um povo no outro, e o povo de Israel passou por ser conquistado, levado escravo para outra terra estranha durante algumas vezes, e uma delas era este cativeiro babilônico, o grande império da época, então, por volta do ano 523 a.C., e eles cativos que estavam, de repente Deus os visita, e o próprio rei da Babilônia autoriza com que eles voltem para a sua terra, reconstruam a sua cidade, Jerusalém, e se ajuntem novamente como povo. E aí eles dizem: caramba, o que aconteceu? Como nós podemos cantar isso? Como nós podemos escrever isso, celebrar isso? Nos regozijando, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. A alusão deste retorno pode dizer algo a mim e a você. Israel, naquele momento, era um povo sem perspectiva, um povo sem nenhuma visão do futuro, daquilo que poderia estar diante deles. Era um povo longe de Deus e longe da sua própria terra, sem ver como aquelas profecias de um Deus que lhes faria sempre um povo seu, numa terra sua, haveria de se cumprir. É nesse tempo que eles ouvem aquele rei dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem aqui é do povo do Senhor, volte para a sua terra. É algo tão estranho. Aliás, é interessante, porque se nós perguntássemos para os cientistas políticos daquela época, eles poderiam nos oferecer algumas explicações para aquilo. Se nós perguntássemos para os conselheiros do rei Ciro, ele talvez desse outras explicações. Mas para nós que cremos, isto é o mover de Deus a favor do seu povo. Eu me lembro de uma das experiências mais incríveis na minha juventude para a adolescência, quando nós nos reunimos a cada semana para orar por aqueles irmãos que sofriam perseguições naquilo que se chamou a cortina de ferro dos países comunistas. Eu me lembro de ir a um culto aqui no centro de São Paulo e ouvir um homem que, deitado numa maca, por não conseguir ficar em pé mais do que 3 a 5 minutos, devido às imensas e à quantidade de fraturas que ele tinha dos seus ossos, por haver apanhado, preso, açoitado, durante tantas e tantas vezes, por perseguição ao nome do Senhor Jesus. Ele pregava durante alguns minutos, eles o colocavam numa maca inclinada para que ele continuasse falando e testemunhando do seu amor. E naquele dia nós assumimos um compromisso de estarmos orando. E havia alguns jovens ali conosco, amigos, que também assumimos juntos este compromisso. E certamente aquela igreja, e era uma igreja muito grande, uma quantidade de gente muito grande, também, assim como outros irmãos ao redor do mundo, orávamos, assim como eu e você, devemos continuar orando por aqueles irmãos que sofrem hoje perseguição em muitos países. Alguns anos depois, os muros em Berlim caíram, os muros dos países comunistas caíram, e a história, e como dissemos, os cientistas políticos podiam oferecer muitas explicações para tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o que vinha ao meu coração
Era a intervenção de Deus para que a sua palavra pudesse continuar a avançar e ser pregada. Eu não conseguia fazer outra leitura. Era a intervenção de Deus. Não sei quantos leram a história recente da Romênia, onde uma situação semelhante de perseguição acontecia, de opressão. E houve toda a transformação, a queda do poder daquele homem que era um ditador e que usurpava do seu poder, do seu status de governo, levando aquele povo à miséria. E uma igreja, e um líder, começou uma oração, um tempo de oração na igreja, e eles se reuniram e aquele grupo foi crescendo, 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 até que a revolução acontecesse e Deus trouxesse libertação àquele povo daquela opressão de poder. Talvez os cientistas políticos pudessem ter outras explicações. Nós cremos em intervenção de Deus na nossa história. Ele é o Deus da história, Deus sobre todas as coisas. Esse povo, um povo sem perspectiva, vivenciou uma experiência semelhante a esta. Quando aquele rei voltou-se para eles e disse-lhes: vão embora, faça conforme Deus está ordenando a vocês, reconstruam a sua cidade, a porta está aberta, quem quiser sair, saia, recomecem a vida de vocês. E aí eles cantam: nós ficamos como quem sonha. E eu gostaria de destacar algumas perspectivas dessa realidade, contextualizando-a para o nosso momento, para a minha vida, para a sua vida. E a primeira perspectiva é uma perspectiva de quem olha para o passado. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles tinham a dimensão de aonde eles estavam, as circunstâncias que eles viviam, a opressão que eles sofriam, e eles, então, vendo o seu momento e vendo o seu passado, dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu poderia dizer, e talvez você possa se somar a mim nesse momento, dizendo que a semelhança daquele povo, nós temos conhecido e caminhado com o Senhor Jesus. Nós já provamos o seu amor, nós já ouvimos a sua voz falando ao nosso coração, nós já fomos confrontados com a cruz de Cristo, que nos constrange diante da imensidão do seu amor e da sua graça. Nós já fomos ali redimidos pelo seu sangue derramado pelos nossos pecados. Ali as nossas iniquidades, as nossas tragédias, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas inquietações foram colocadas. Todos, eu e você, que já fomos confrontados com essa graça, nos colocamos diante dele com o coração arrependido, contrito, resignado, resoluto, rendido aos seus pés. Nós cantamos que ele é santo, e eu e você temos tido o privilégio de conhecer este Deus que é santo, para vivermos uma vida livre da opressão do nosso passado, porque ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos assim transportados, diz a Escritura, do rei para o reino do Filho do seu amor. Quantos de nós podemos, ao olhar para o nosso passado, para as nossas prisões existenciais, as nossas dores e os nossos traumas, e olhar para o nosso presente, podemos dizer, então, a nossa boca se encheu de riso, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. É algo indizível em palavras. É interessante, se você continuar lendo os Salmos, e por isso eu queria desafiar você a dedicar tempo. No Salmo 137, esse mesmo povo mostra um pouco do que eles passaram. Olha que incrível os versos do Salmo 137. Foi às margens do rio da Babilônia que nós nos assentávamos e chorávamos. Foi lá enquanto nós estávamos lá. Nós pendurávamos as nossas harpas
nas árvores, pois aqueles que nos levavam cativos diziam: mas por que vocês não se alegram